Jonas Varela 1, arroba Jonas Varela, Varela Jonas 71, arroba gmail.com. Varela Show, nosso programa de variedades na Rádio FM Benfica, das 10 ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos diretamente aqui do Shopping Benfica, em Fortaleza, capital do estado do Ceará, na região Nordeste, na República Federativa do Brasil, na América do Sul. Nós continuaremos hoje a leitura da Bíblia Sagrada, incentivando assim para todos nós a leitura das Sagradas Escrituras, no livro dos Números, no seu capítulo 15, na segunda parte do livro dos Números, o povo de Deus em marcha, O livro dos Números, a caminho da terra prometida, é o quarto livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Este livro se chama Números porque começa com um grande recenseamento do povo hebreu no deserto. Capítulo 15 conta com, vamos ver aqui, conta com 41 versículos, exatamente. Vamos para os tópicos. O primeiro tópico, os dons de Javé. Segundo tópico, tomar consciência dos erros cometidos. Terceiro tópico, violação do sábado. Quarto tópico, um lembrete da aliança. São 4 tópicos no capítulo 15 do livro dos Números. Vamos para a leitura do mesmo. Capítulo 15, os dons de Javé. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando vocês entrarem na terra que eu vou lhes dar, para que vocês habitem aí, ao oferecerem a Javé uma oblação de gado maior ou menor, uma oblação de perfume agradável para Javé, seja holocausto, seja sacrifício de comunhão, voluntário, ou para cumprir um voto, ou por ocasião de uma festa, aquele que fizer sua oferta a Javé apresentará o seguinte: uma oferta de 4,5 litros de flor de farinha amassada com 2 litros de azeite, juntamente com o holocausto ou com o sacrifício de comunhão. Fará uma libação de 2 litros de vinho para cada cordeiro. Tratando-se de um carneiro, você fará uma oblação de 9 litros de flor de farinha, amassada com 2,5 litros de azeite, e uma libação de 2,5 litros de vinho, como perfume agradável para Javé. Se o holocausto ou o sacrifício de comunhão para fazer um voto ou ação de graças a Javé for de um bezerro, você deverá acrescentar uma oferta de 13,5 litros de flor de farinha amassada com 4 litros de azeite e uma libação de 4 litros de vinho, oblação de perfume agradável para Javé. Isso é o que se deve oferecer com um bezerro, um carneiro, uma ovelha ou um cabrito. Vocês aplicarão sempre essa proporção. Assim, deverá fazer o nativo do país quando apresentar uma oferta queimada de perfume agradável para Javé. E no futuro, se algum imigrante que residir com vocês ou com seus descendentes quiser apresentar uma oblação de perfume agradável para Javé,
fará o mesmo que vocês. Haverá um só rito para toda a comunidade, tanto para vocês como para o imigrante que mora no meio de vocês. Será diante de Javé um rito perene a ser conservado de geração em geração, valendo tanto para vocês como para o imigrante. Haverá a mesma lei e o mesmo rito para vocês e para o imigrante que morar entre vocês. Javé falou a Moisés, : diga aos filhos de Israel, quando vocês tiverem entrado na terra para onde eu os conduzo, e comerem o pão nessa terra, vocês deverão separar uma oferta para apresentar a Javé. Separarão um pão feito com a primeira farinha, como vocês fazem com o tributo da eira. Vocês deverão dar a Javé um tributo da massa do pão. Isso vale para todas as gerações de vocês. Terceiro tópico: tomar consciência dos erros cometidos. Se vocês errarem sem querer, deixando de observar algum dos mandamentos que Javé deu a Moisés, de tudo o que Javé ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que Javé ordenou essas coisas e daí por diante, vocês deverão fazer o seguinte: se o erro foi cometido pela comunidade sem querer, sem que a comunidade tenha percebido, a comunidade inteira oferecerá um bezerro como holocausto de perfume agradável para Javé, junto com a oblação e a libação conforme o ritual. E oferecerá também um bode como sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado por toda a comunidade dos filhos de Israel, e o pecado será perdoado a eles, pois foi feito sem querer. Eles levarão a oferta para ser queimada diante de Javé e apresentarão diante de Javé o sacrifício pelo pecado a fim de reparar o erro cometido sem querer. Este será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel e também ao imigrante que mora entre eles, porque todo o povo pecou sem querer. Se apenas uma pessoa pecar sem querer, oferecerá um cabrito de 1 ano como sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará pela pessoa diante de Javé um sacrifício pelo pecado, e a pessoa ficará perdoada. A mesma norma vale tanto para um filho de Israel como para um imigrante que mora no meio do povo, quando pecarem sem querer. Todavia, quem procede com plena consciência, seja nativo, seja imigrante, comete ultraje contra Javé. Esse indivíduo deve ser excluído do meio do povo, porque desprezou a palavra de Javé e violou o seu mandamento. Essa pessoa deve ser excluída, pois a culpa está nela mesma. Muito bem, vamos ver aqui o tópico. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico.
Terceiro tópico, vamos para o terceiro tópico, vamos ver se dá tempo, né? O terceiro tópico, violação do sábado. A partir do versículo, nós paramos aqui no versículo 31, não é? Final do segundo tópico. E nós voltaremos no nosso próximo vídeo com... Vamos fazer o seguinte, vamos iniciar aqui o terceiro tópico, violação do sábado. Justamente, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Dá tempo de concluir o terceiro tópico, violação do sábado, terceiro tópico do livro dos Números. Enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, surpreenderam um homem que recolhia lenha em dia de sábado e o levaram até Moisés, Arão e toda a comunidade, mantendo-o preso enquanto se decidia o que deveria ser feito com ele. Javé disse a Moisés: esse homem é réu de morte. Toda a comunidade deverá apedrejá-lo fora do acampamento. A comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou, e o homem morreu conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Bom, voltaremos agora no próximo vídeo, porque hoje não dá tempo, nós temos o tempo previsto. Voltaremos no próximo vídeo para a leitura do livro dos Números, no seu capítulo 15, não é? O livro do Números é o quarto livro do Antigo Testamento. No seu quarto tópico, um lembrete da aliança. Paramos aqui no versículo, vamos dizer aqui, no versículo 36 e retornaremos no versículo 37, já no quarto tópico do capítulo 15 do livro dos Números, um lembrete da aliança. Glória a Deus, aleluia. Felicidades até lá.